Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o PORD 11 e antes de começar, obviamente, desejar um excelente 2025, que você tenha muita saúde, porque o resto nós corremos atrás, então o importante é ter saúde. Vamos lá, mais um mês acompanhando o PORD 11 e aqui pessoal, um ponto importante, relatório de novembro, se vocês observarem, o fundo está com um deságio muito grande e ainda está com um deságio maior, se a gente for ver, ó, ele fechou hoje a 7,70, tá, quase 20% de deságio, ele estava com 16% de deságio. Se você viu o vídeo do MXRF, você vai lembrar que eu falei que o MXRF ele tem bem menos deságio, né, em relação a outros fundos, e o PORD é um deles, e até para mostrar, é um fundo pequeno, se a gente for ver, 350 milhões de patrimônio, já o MXRF é um fundo com de cada 2 investidores de fundo imobiliário, um tem cota, e ele não caiu tanto, mostrando aquela tese de que será que foram mesmo as pessoas físicas que derrubaram a cotação dos fundos? O PORD é um exemplo que ele não tem nem comparação com o MXRF em termos de cotista e ele está muito mais descontado do que o próprio MXRF, é um ponto interessante da gente pensar. Mas assim, o PORD ele vem muito redondo, obviamente que tem as questões do Coteminas, da Novo Mundo, que a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas o último dividendo, 8,9 centavos, o fundo o fundo está com 2,5 de inflação acumulada não distribuída, que é importante, porque eles colocam isso, mas isso aqui não é reserva, tá? Isso aqui é inflação acruada, que em tese só pode ser distribuída se o fundo tiver algum evento de amortização ou se ele tiver venda de algum, não é que ele precisou, ele usa, não, ele tem que ter algum evento para poder usar isso. Então o fundo hoje ele está com dividend yield de 14% ao ano nesse preço, um pouquinho maior se a gente for ver considerando o preço de hoje, IPCA mais 9,14 ou IPCA 8,50 com o Grossap de IR, né? Ou seja, comparando com o investimento que tem IR, é muito, assim, um retorno muito grande, assim, tem alguns fundos que estão muito descontados. Aqui o fundo falando sobre o IPCA, questão de novembro, né, que aumentou 0,39, inclusive até um pouco menor do que de outubro, que foi 0,56. Aqui o fundo falando sobre mais um mês de queda, né, desvalorizou. Aqui na verdade o IFIX que desvalorizou e levou junto ele alguns fundos, inclusive o PORD é um dos que puxou bem para baixo. Mas um ponto que é importante aqui, eles falam sobre a questão do que era previsto, de como estava e como que está a Selic hoje, né, 12,25. Falando sobre, e aí a vantagem do fundo ser um fundo bem diversificado em termos de indexador, ele não é nem para um lado nem para o outro, ele é basicamente meio a meio, o que ajuda, né, ele a trazer bons resultados com a alta da Selic. Porém, pessoal, a questão é a seguinte, eles estão com muito caixa ainda. Se a gente for pegar a tabela de sensibilidade, está mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. Se a gente for pegar o carrego dele tá 17%, é muita coisa mesmo, e o CDI a 8,25 é impressionante. O fundo manteve, ele pagou um pouquinho mais no mês passado, porque ele fez um resultado positivo no mês passado, mas o dividend yield dele, o dividendo dele é 8,9 centavos mesmo, né? A gente vê aqui, é o que ele, basicamente o que ele gera, é o que ele tem pago, né? Então tá bem tranquilo em relação a isso. Mas a grande questão é o seguinte, pessoal, de repente não, mês passado também não falaram nada. Coteminas e Novo Mundo sumiram do mapa, não falaram mais nada sobre isso. Se você procura a notícia da Coteminas, não tem mais nada falando, a não ser da RJ delas, não falaram mais nada. O fundo continua, ao meu ver, adimplente, sem problema nenhum. Assim, não temos muito o que falar dele, né? A gente tem só que cobrar uma rápida colocação do caixa do fundo, né? Se a gente for ver aqui, cadê a posição de caixa do fundo? 23% de caixa, é muita coisa ainda. A gente chegou eu até coloquei no vídeo do mês passado, que eles colocaram que, eles tinham explicado que eles estavam estruturando e que levavam um certo tempo, mas espera aí, né? Já está na hora de alocar esse caixa, é muita coisa, 23% do caixa rendendo a CDI careca. Na verdade, CDI careca não, 98% do CDI. É muita coisa. Então tá na hora, né, o PORD, de vocês alocarem esse caixa. Eles até colocaram que a alocação seria até o final do ano, a gente tem que esperar no próximo relatório alguma alocação robusta do fundo, porque assim, é muita coisa. Se a gente for ver, no 23% do PL, a gente está falando aqui de quase 70 milhões. Ele está com 70 milhões em caixa,
e rendendo a menos de 100% do CDI. É muita coisa, é muita coisa. Então o fundo precisa dar um destino para esse caixa o mais rápido possível. A gente entende que às vezes a estruturação demora um pouco, mas já está demorando, hein? Já está uns 3, 4 meses com esse caixa. Então tava na hora já, né, Pord? Esperamos que o mês que vem vocês resolvam isso. Mas de qualquer maneira, é um fundo bem redondo e com um deságio muito grande, que inclusive eu acho que você cotista, você investidor, tem que considerar nessa sua análise aí esses fundos com muito deságio, né, e sem problemas aparentes em tese. Obviamente que a gente pode ter algum problema que a gente não sabe. O que demorou para eles falarem sobre o Coteminas, eles fizeram um relatório e depois nunca mais falaram, e parece que não tem problema, né? Então a gente tem que... E eu acredito que também boa parte da precificação desse deságio no Pord tem a ver com isso, né? Tem a ver tanto com essa posição de caixa grande, quanto essa falta de informação ou em que pé que está a situação. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.